Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos a entrar na sala para este nosso momento, deste lançamento online do Caderno de Educação Relacional número 2, dedicado ao bullying e cyberbullying como ecossistema relacional. O meu nome é Rui Marques, faço parte da equipa do Relational Lab que aqui está presente. Vamos dar uns breves minutos, até às 5:05, para quem está a entrar ainda se poder instalar. Deixamos com música também para que se inspirem e dentro de breves momentos iniciaremos a sessão com a professora Susana Fonseca, que aqui nos dá o gosto, quer enquanto professora do ISCTE, enquanto consultora do Relational Lab e autora deste caderno, de o apresentar daqui a pouco. Ficamos com música, dentro de breves momentos vamos iniciar a sessão. Muito boa tarde de novo a quem foi chegando, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Começamos aqui esta sessão de lançamento online
do Caderno de Educação Relacional número 2. O tema é o bullying e cyberbullying como ecossistema relacional. A autora é a professora Susana Fonseca, que é professora do ISCTE, que trabalha e tem desenvolvido muito trabalho neste domínio. Aliás, o seu tema de origem de estudos em termos de doutoramento, mas também com aquilo que é o seu trabalho académico e o seu trabalho de investigação, tem aqui neste domínio desenvolvido um trabalho muito significativo. A professora Susana Fonseca é também consultora do Relational Lab para a educação relacional, numa parceria entre o Relational Lab e o ISCTE, que muito prezamos, e tem sido uma pessoa com quem temos aprendido imenso e que nos tem ajudado muito neste caminho, e por isso é para nós sempre uma grande alegria poder dar novos passos. Recordam-se que ao mês lançámos e apresentámos o caderno de educação relacional número 1, a relação pedagógica baseada nas forças. Este mês temos então o bullying e o cyberbullying. Para o próximo mês, um novo tema. Todos os meses teremos para vos propor, para colocar à vossa disposição, uma nova edição do caderno de educação relacional, procurando desenvolver então conteúdos para todas as escolas relacionais, para todos os agrupamentos de escolas que desenvolvem o programa de educação relacional, e aqui saúde muitos colegas que vejo presentes de vários agrupamentos, de várias partes do país. Já sabem os que têm a câmara desligada e que a podem ligar. Gostamos sempre de estar com câmaras ligadas para nos vermos, nomeadamente eu gosto sempre de falar para o painel em mosaico com todos os participantes, portanto, se puderem ligar as vossas câmaras melhor, vejo-vos melhor. Vamos então iniciar. O modelo da sessão passa por uma apresentação inicial da professora Susana Fonseca, que fará uma apresentação deste trabalho, e de alguns elementos, aliás, adicionais que vai aqui apresentar. E depois, no final, teremos um período de perguntas e respostas. Depois desta sessão, disponibilizaremos a cada uma de vós, a cada um de vós, a versão digital deste caderno de educação relacional. Portanto, hoje vão já receber, no final desta sessão, esta obra que muito nos honra e que temos muito orgulho em poder ter na coleção dos cadernos de educação relacional. Professora Sandra Fonseca, seja muito bem-vinda. A palavra é sua, vamos ouvi-la com toda a atenção. Muitíssimo obrigada, Rui. Muito boa tarde a todos os que conseguiram juntar-se a nós neste final de tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui a discutir um tema que para mim é tão importante e relevante, mas também me parece que a pertinência deste caderno surge porque nas conversas que temos tido e nas visitas às escolas, aos agrupamentos de escolas, este tema continua a ser um tema que está em cima da mesa e está nas nossas conversas. Rui, quando começou, disse que realmente este tema comecei a estudá-lo no século passado, portanto já estou a estudá-lo há algum tempo e comecei o meu interesse no tema porque não sabia o que era. Há uns anos atrás não sabia o que é que significava esta palavra bullying. Já existia em muitas escolas, mas ainda não se utilizava a expressão e este conceito do bullying. No entanto, seja em Portugal, seja por todo o mundo, é um tema muito falado e muito explorado. Comecei a estudar o bullying, que agora chamamos bullying tradicional, que existe frente a frente, e com a própria transformação e evolução e o acesso às tecnologias, já neste século, o cyberbullying como fenómeno surge também no nosso dia a dia, nosso enquanto adultos, nosso enquanto estudantes, e por isso saúde aqui de uma maneira muito particular, não só os educadores e as educadoras com quem tive a oportunidade de hoje mesmo, durante a tarde, estar a trocar algumas ideias num dos agrupamentos de escolas, mas também alguns dos meus alunos que após esta sessão estaremos juntos em sala de aula. Por isso, muito obrigada pela presença de todos para este lançamento do segundo caderno. Se há assim uma ideia central, para além do interesse no tema, uma ideia essencial que eu espero que fique
presente para todos nós é que o bullying é um fenómeno relacional, ou seja, não devemos apontar nem culpabilizar as vítimas ou os agressores, mas sim entender que este problema e este fenómeno acontece no âmbito das relações. Porque é que então este segundo caderno temático, depois do primeiro que lançámos em janeiro, surge agora então esta temática do bullying e do cyberbullying? Está relacionado, como já falei, de não só evidências que os diagnósticos relacionais dos agrupamentos de escolas envolvidas neste programa de educação relacional por todo o país nos têm revelado, mas também está assente em estudos científicos que nos dizem que a prevalência dos dados do bullying, o tal bullying tradicional que acontece frente a frente, por exemplo, nos recreios das nossas escolas, se situa à volta dos 11%, e o cyberbullying, aquele que acontece online, se situa a um nível de cerca de 15%. E, além disso, os dados também nos chamam a atenção de que este fenómeno tem aumentado nos últimos tempos. O impacto, as consequências do envolvimento nas situações de bullying ou do cyberbullying tocam-nos a todos nós, não só aqueles diretamente envolvidos, mas todos nós. Por isso, é realmente uma situação, um problema complexo, não só nas escolas, mas também no mundo digital. É por isso um desafio para todos nós de que, se acontece no âmbito do fenómeno relacional e de um ecossistema relacional, também para prevenirmos e para agirmos, para intervirmos, para pararmos com as situações de bullying e de cyberbullying, temos que atuar também ao nível do sistema e do ecossistema relacional. E para entendermos um pouco melhor do que é que estamos a falar quando falamos em bullying e em cyberbullying, convido-vos a ver um pequeno vídeo, é muito breve. Peço desculpa porque fala aqui numa marca, portanto o foco que não seja uma marca que aparece, mas este é um vídeo publicitário que nos ajuda a entender o que é o bullying e o cyberbullying. São cerca de 2 a 3 minutos. Vamos ver este vídeo. Falling leaves, a busy street and me. Everything is everything. I did not believe you when you told me. Step by step we move just like a river. Could we stop just for a minute? Take a seat, try to see that we could be, oh, you and me, living in a dream. Wanna wake up, grab my bones and shake up. We've been missing out, not seeing the same things differently. Little by little, little by little. An empty room, a hardcover book and me. Everything and everything. Oh, could you believe me if I told you? Wanna wake up, grab my bones and shake up. We've been missing out. Little by little.
by little. By little. By little. Muito obrigada então por termos assistido a esta pequena publicidade, mas que penso que ilustra muito bem o que é então o bullying e o cyberbullying, tendo esta tónica nas relações. Por um lado, aqui a relação aluno-aluno, e a literatura científica diz-nos que o principal fator protetor são as amizades, e por isso também aqui a importância das relações aluno-aluno, mas por outro lado, além das amizades, o apoio, a supervisão e o acompanhamento por parte dos adultos, e aqui, enquanto educadores, incluímos todos os membros da comunidade educativa, desde os pais encarregados de educação até aos professores, todos os elementos têm aqui um papel ativo e determinante na prevenção da ocorrência deste tipo de comportamentos. E exatamente o vídeo que nós estivemos a ver agora, este pequeno vídeo, encontra-se neste segundo caderno temático, o cyberbullying como ecossistema relacional. Este caderno, o que é que nos traz? Por um lado, procura ajudar a compreender um pouco melhor o bullying e o cyberbullying, e aqui queria destacar que, por vezes, podemos ter a tentação de considerar que qualquer comportamento agressivo, rotular de imediato como sendo um comportamento de bullying. No entanto, para o podermos entender, existem 3 critérios que a literatura também define. Há uma intencionalidade de provocar dano, humilhar o outro. Esta ação e este comportamento têm que acontecer repetidamente e ao longo do tempo, e há aqui um desequilíbrio de poder entre os agressores e as vítimas. E por isso este caderno aborda também o conceito, com exemplos, apresenta um conjunto de ferramentas para prevenir a ocorrência destas situações, seja no âmbito da escola, da família ou online, e apresenta também um conjunto de estratégias para intervir quando nos damos conta, quando nos apercebemos de que esta situação já existe nas nossas escolas ou nas nossas famílias. E por isso este vídeo é um dos recursos que apresentamos neste caderno, e os recursos estão estruturados e organizados pelos diferentes ciclos de escolaridade, e todos eles têm um conjunto não só dos links ou de formas de dinamizar estas mesmas práticas nos diversos contextos, seja no contexto de escola, seja no contexto família. Assim, o bullying como fenómeno relacional é o que tenho estado aqui um pouco a chamar a atenção, ao nos apercebermos que o bullying emerge então destas dinâmicas que acontecem entre pares, os relacionamentos, as interações entre pares, e que existem um número diverso de atores principais envolvidos. Por um lado, as vítimas, que são os alvos destas ações negativas, os bullies ou os agressores, que são quem leva a cabo estas ações, e depois temos aqui um número ou um outro papel muitíssimo importante que eu gostava de chamar particular atenção, que são os observadores, as testemunhas, ou em inglês a expressão que utilizamos são os bystanders, que são todos aqueles, como nós, que sabemos aquilo que se passa. E de acordo com estes diferentes tipos de papéis, também aqui no caderno nós abordamos diferentes formas de lidar com estes papéis, sempre numa perspectiva de promoção de um clima relacional na sala de aula e na escola, onde se privilegie esta promoção de um clima relacional positivo. Este conceito que deu título a este caderno, o bullying e o cyberbullying como ecossistema relacional,
por um lado, e na maioria dos trabalhos e das publicações e do olhar onde eu própria comecei a olhar para o bullying como o problema, olhar para o bullying mais centrado da parte da exclusão, de diferentes hierarquias nos papéis de todos estes intervenientes. No entanto, aqui a aposta é este olhar para o bullying como um fenómeno do ecossistema relacional, chama-nos a atenção de que quando existe exclusão, o que devemos promover é o sentido de pertença, de partilha, de inclusão, a aliança entre os alunos, entre os educadores e os alunos e as famílias, que devemos privilegiar desde o primeiro momento uma co-construção em relação às regras de convivência no contexto de sala de aula, no contexto de escola, no contexto de família, de modo a que consigamos promover em todas as crianças, em todos os adolescentes, este imprescindível sentimento de segurança e de confiança no estabelecimento de relações, sem o qual, sem este sentimento de segurança e de confiança, não é possível que se criem relações, não é possível que a aprendizagem aconteça. Por isso, ao entendermos o bullying e o cyberbullying neste ecossistema relacional, queremos chamar aqui a atenção para a promoção e para a importância da promoção da qualidade das relações e que por isso também a intervenção deve incidir também no ecossistema relacional e deve incidir no sistema de relações. Implica assim reconhecer este papel central da qualidade das relações, como já referi também com base no vídeo que tivemos a ver, é essencialmente relação educador-aluno, relação aluno-aluno, relação educador-educador e o clima emocional de toda a escola como sistema. Porque é que é importante também endereçarmos as questões relacionadas com o bullying? Porque todos nós, estejamos ou não diretamente envolvidos como vítimas, agressores ou testemunhas, todos nós temos consequências e consequências negativas quando o bullying acontece. A literatura também científica nos aponta um conjunto de consequências negativas para a vítima, como ansiedade, depressão, ou mesmo em casos extremos, as vítimas que não encontram solução, que não encontram segurança, que não têm amizade, que são invisíveis, em casos extremos, põem termo à sua vida. Os bullies estão também associados, no que diz respeito à literatura, a uma maior probabilidade de serem alunos com uma trajetória de vida também de grande desafio e vulnerabilidade, e todos nós, se sabemos o que se passa e porque sabemos o que se passa, por vezes não intervimos porque temos medo e receio de nós próprios nos virmos a tornar vítimas e por vezes optamos por fechar os olhos e nada fazer. Isto transforma todo o clima, seja na escola, seja na família, como um clima de insegurança. Portanto, todos nós somos elementos, somos atores deste ecossistema e somos afetados negativamente quando o bullying ocorre. E queria agora chamar aqui a atenção, em particular, para este papel das testemunhas e dos bystanders. A literatura e, de um modo particular, a psicologia social, ajuda-nos a entender e a perceber porque é que a maioria das testemunhas, nós vamos a uma escola e perguntamos aos alunos e até a alguns dos educadores e todos sabem o que se passa, mas a maioria dos comportamentos dos bystanders são comportamentos passivos. Sabemos o que se passa, mas não intervimos ou nada fazemos. E este efeito, a literatura chama este bystander effect, onde todos nós, enquanto indivíduos, temos uma menor probabilidade de agir, de intervir numa situação quando estão outras pessoas presentes. Estando outras pessoas, nós estamos a testemunhar determinado comportamento e assumimos que alguém irá agir,
ou então se ninguém está a agir é porque então a situação não é assim tão grave. E por isso acabamos por nos transformar em bystanders passivos, e aqui o que este caderno também nos pretende trazer e chamar a atenção, que nós temos que deixar de ser estes bystanders passivos e passarmos a ser os bystanders ativos. Porquê? Porque uma maioria dos alunos são testemunhas, nos números que vos falei no início, 11% estão envolvidos como vítimas no bullying tradicional, 15% estão envolvidos no cyberbullying, todos os outros que se sabem são uma maioria. Se esta maioria agir, esta maioria vai conseguir prevenir, intervir, parar com as situações de bullying e de cyberbullying, colocando então esta responsabilidade para a ação, para atuar em todos e cada um de nós. Assim, para então prevenirmos, e por isso passando aqui para este papel ativo dos bystanders, que somos todos nós neste ecossistema relacional, o caderno temático também aborda um conjunto de eixos de prevenção relacional, e depois no caderno está um pouco mais detalhado a forma como podemos promover cada um destes eixos. Por um lado, a promoção de um clima relacional seguro e inclusivo, onde devemos promover relações de confiança, respeito mútuo, pertença. Ainda desenvolvimento de competências relacionais, onde promover empatia, promover regulação emocional, assertividade são competências essenciais. Por outro lado, uma educação digital e uma literacia relacional online é também determinante. Compreendermos o impacto das nossas interações online, não temos consciência de que, por exemplo, se estamos a responder uma mensagem, a enviar um e-mail com maiúsculas, quem do outro lado está a receber uma mensagem em maiúsculas entende como alguém estando aos gritos. Por vezes não temos a noção e consciência deste impacto da nossa interação online. Ainda o fortalecimento da relação educador-aluno, aluno-educador, a qualidade da relação é realmente um elemento essencial. O envolvimento também das famílias e de toda a comunidade educativa, para que exista coerência e consistência entre as ações na escola, na família e na comunidade, defendendo aqui também a educação relacional como uma lógica de parceria escola-família-comunidade. Já na parte mais do meio, digamos, do caderno, apresentamos também um conjunto de 5 passos, e detalhamos aqui 5 passos para a intervenção no que diz respeito ao bullying e ao cyberbullying nesta perspectiva do ecossistema relacional. Esses 5 passos estão também detalhados no caderno. Proteger, em primeiro lugar, garantir a segurança daqueles que estão diretamente envolvidos nas situações de bullying e cyberbullying. Num segundo passo, um segundo momento, regular, aqui a ajuda emocional antes de uma conversa que é necessário ter no terceiro passo. O terceiro passo a que demos o nome de relacionar, escuta ativa, validação, empatia, para preparar para um quarto passo, um quarto momento de reflexão numa perspectiva de reconstrução da narrativa e compreender o impacto dos nossos atos e das nossas ações em nós próprios e nos outros, para que sejam criadas as condições para se alcançar então o quinto passo, reparar, e podermos então discutir que ações concretas é que estamos e temos condições para restaurar a relação e prevenir a reincidência noutras situações e noutros fenómenos. Portanto, aqui estes 5 passos, destaco aqui também a importância de, ao passarmos por estes 5 passos, estamos a conseguir responsabilizar os envolvidos sem humilhar, sem humilhação daqueles que estão envolvidos, seja como vítimas, seja como agressores,
chamando a atenção para a centralidade da segurança emocional, sem a qual não é possível iniciar este processo. Não esquecer esta abordagem sistémica e ecológica, promoção da empatia, uma das competências que falámos atrás das competências relacionais, valorizar e dar importância ao papel determinante dos bystanders e das testemunhas e como o seu papel e a capacitação dos bystanders para que sejam bystanders ativos, para que possam ajudar a reconhecer e a intervir nestas situações, e que estes passos não sejam apenas estes 5 passos isolados, mas que sejam o resultado de um trabalho e de uma intervenção continuada de prevenção e de intencionalidade pedagógica envolvendo toda a comunidade educativa. Por fim, o caderno apresenta-nos não só um pouco este enquadramento que vos tive agora do modo, penso que resumido, um enquadramento de aspectos essenciais no que diz respeito ao bullying e ao cyberbullying. Apresenta também um capítulo específico sobre diferentes estratégias em diferentes níveis, e aqui nos níveis destaco que são apresentadas diferentes estratégias e propostas de intervenção que consideramos estratégias universais para a escola como um todo, mas também um conjunto de estratégias mais seletivas e indicadas para que, de acordo com as situações e a especificidade de cada contexto, de cada agrupamento de escolas, de cada família, estas possam ser implementadas de modo contínuo e complementar e não apenas como práticas isoladas. Ainda neste caderno temos ainda outros 2 pequenos capítulos onde fazemos uma ligação entre as evidências e os dados do bullying e do cyberbullying com as 10 chaves da pedagogia do reconhecimento e também com o modelo de Devon. Portanto, são 2 capítulos onde se faz esta ligação e esta articulação com o objetivo de incentivar também a utilização destas 2 metodologias no que diz respeito à prevenção e à intervenção no bullying e no cyberbullying. Ainda apresenta um conjunto de ferramentas, por um lado ao nível da prevenção, mas por outro relacionadas com os 5 passos que tivemos a ver atrás, apresenta também diversas ferramentas nesta perspectiva restaurativa, e depois na parte final temos um conjunto de recursos e de ferramentas práticas organizadas desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo e ensino secundário. E aí nestes recursos encontramos desde histórias que possam ser trabalhadas em sala de aula, dinâmicas de grupos, vídeos que possam despoltar a discussões e conversas e relações entre todos os membros da comunidade educativa e deste ecossistema relacional. E se começarmos com aquele vídeo para ilustrar o que era o cyberbullying, é um dos recursos que está presente no caderno. Gostava agora de vos convidar a vermos um outro vídeo, são 4 minutos, um outro vídeo, é também um vídeo que está no caderno. E porque é que eu escolhi para este lançamento do segundo caderno? Para também chamar a atenção da importância dos bystanders, que são passivos, poderem ser ativos. Temos que dar voz aos nossos alunos, temos que os ouvir, porque se este é um fenómeno relacional que acontece entre pares, são também os nossos alunos que têm a chave ou as soluções para lidar com as situações de bullying e de cyberbullying, e esse é um exemplo. Vamos ver como um aluno propõe uma prática relacional. Vamos ver. Hello everybody, my name is Charlie Cooper and I am 9 years old and I go to Train Beach State School and I have an idea that is worth spreading.
If I shared with you a new way to make friends and help people just like me find confidence, would you listen? Let me tell you a bit about myself. I was born on the 21st of June 2005 in a small town in New South Wales called Narrabri. I live at home with Mum, Dad, my brother, sister, our 2 dogs and Bearded Dragon. I love playing with my Lego and I love to fly planes on my dad's flight simulator. I'm a quiet kid and don't often tell people how I feel, but Mum always knows when I'm sad. When I was 6 years old and in grade 2, my teacher noticed I was having trouble at school, not only with my schoolwork but also making friends. After I had my eyes tested, we found out I was very long-sighted. Then I got new glasses which helped me with my schoolwork but not with my confidence. I got called names and this hurt my feelings, but I couldn't see without them. Around this time, I didn't have many friends. One day after swimming lessons, my school shirt was even flushed down the toilet. This made me feel sad, but I still went to school every day and tried my hardest, even when people would laugh at my handwriting. A year or so later, we went on a family holiday to America. When we were there, Mum and I read a news article about a boy who had a similar idea to help people who had no friends. We got home, Christmas came and went, and I was still feeling sad at break times. Mum and Dad got me some extra tutoring. This helped heaps, and I also repeated grade 2, which at the time made me sad. I found it hard to play with other kids, so I ended up playing on my own at the library with the bricks. From there, I wrote a letter which a kind man from school called Lee handed the letter to the local hardware store. They thought the idea was great and ended up supplying all the wood and varnish for the project. Then Lee took the letter to the men's shed. They were also very excited to help out with the project and built the bench for our school free of charge. This idea is one worth spreading. It's such a simple idea to create friendship and eliminate loneliness. The idea is that if someone is sad or has no friends to play with, they can sit on the bench and the whole school knows that this friendship bench has a purpose. If someone is on the bench, then other children in the playground know to invite that child to play or ask them if they want to walk and talk. My school principal has told everybody the rules of the bench, and it is monitored by teachers too. The thing is, with people's help and your own hard work, anything is possible, even if you think it's not sometimes. I would like to see a buddy bench in every school in Australia. That way, children won't have to feel how I felt. The bench acts as a friendship tool to help people in making friends. The bench is now used daily, all because I brought this idea to my principal's attention. The bench encourages this happy, safe place, a place where kids can feel safe and welcome. This is what my school is, a school where the word bullying is not used, but where happy and safe play is encouraged. Now I may be small, but I believe that little people just like me can really make a big difference in the world. If some wood, hammer and nails can make people feel special and included, then this really is an idea that is worth spreading. Thank you for your time. Muito bem. Espero que tenham também gostado desta ideia tão simples, um banco de jardim, mas um banco com propósito, com intencionalidade, que promove as amizades, que promove as relações e a qualidade das relações. Uma proposta de uma criança com 9 anos de idade
ele próprio com experiências de invisibilidade no contexto relacional com os seus pares e que apresenta aqui a sua proposta. Por isso, o propósito também deste segundo caderno temático foi poder lançar este convite de que as situações de bullying e de cyberbullying mudam quando as relações, quando o centro é a relação e quando nós também mudamos e apostamos na qualidade das relações. Fica o desafio outro, se assim o entenderem, podermos partilhar agora ainda em alguns minutos qual é o papel que cada um de nós assume neste ecossistema relacional, se entenderem que ainda é cedo para fazermos essa partilha, que levem daqui esta pergunta para pensar nos próximos dias, sabendo e assumindo que o propósito também deste caderno é reforçar que mudar relações muda o bullying, que necessitamos todos nós de assumir este compromisso pessoal, relacional, institucional, para que a educação relacional seja o caminho. Muito obrigada pela vossa atenção. Ficamos agora todos nós disponíveis para os vossos comentários ou partilhas ou questões que entendam que possamos discutir agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Susana. Muitos aplausos aqui no ar. Obrigado. Obrigado por este esforço de sistematização, mas também de inovação. É muito interessante. Já todos nós tivemos a ocasião de assistir a muitas coisas sobre bullying, seguramente, mas a forma como a professora Susana Fonseca fez a abordagem a este tema, como contextualizou nesta ideia de um ecossistema relacional e entender o bullying como uma realidade que assenta em relações, que é de vários tipos, e não só a relação agressor-vítima, mas também este papel dos bystanders e de todos aqueles que estão neste ecossistema relacional, traz-nos uma dimensão inovadora e creio que muito relevante. Abrimos aqui um período de questões, comentários. Peço o favor, se alguém quiser colocar alguma questão, que use o sinal de mão levantada que está disponível aqui nos recursos, ou que me diga aqui pelo chat que quer pedir a palavra para lhe passarmos a palavra. Então, tempo de perguntas. Alguém quer colocar alguma questão? Margarida Santos, bem-vinda. É um gosto tê-la connosco. Vamos ouvi-la a sua intervenção. É uma questão simples. No cyberbullying, que equivalente podemos arranjar do banco de jardim? Como é que como é que podemos ter a noção de que somos bystanders em relação a esse fenómeno, se ele se passa invisível, não é? Se passa na privacidade? É por uma razão, é que me parece, eu como professora tenho um pouco essa percepção, que tão grave como o bullying tradicional é o cyberbullying. E possivelmente acontecerá em muito maior dose do que o bullying real nas nossas escolas. Pronto, penso que de facto precisamos de ferramentas para lidar com a especificidade muito própria deste problema. Obrigada. Obrigado, uma bela pergunta, Susana. O que é que se oferece dizer sobre o tema? Margarida, muitíssimo obrigada. Sem dúvida que é uma realidade e tem sido uma realidade crescente nos últimos anos, os aspectos relacionados com o cyberbullying. Em termos de intervenção, é muito mais difícil e complexo a intervenção ter um resultado e um efeito como no bullying tradicional, no bullying frente a frente. No entanto, temos que conseguir capacitar, ensinar, que os nossos alunos e nós próprios tomemos consciência de um conjunto de estratégias que normalmente se chamam de competências e de literacia digital. Por exemplo, quando recebemos nas nossas redes sociais, nos nossos grupos do WhatsApp, um vídeo a ridicularizar outro, o que nós estamos a fazer quando abrimos o vídeo e vemos o vídeo, nós aí já estamos a ser também bullies, também agressores.
Portanto, nós não abrirmos os vídeos e não reenviarmos esse vídeo para a nossa rede de contactos, é aí que está esse banco, ou esse banco com o propósito, esse banco de jardim. Por um lado, não sermos nós a lançar esses vídeos que humilham ou essas palavras nas redes sociais que magoam, lançar esses boatos. Primeiro, não sermos nós os primeiros, os que iniciamos esses atos, tendo consciência do impacto negativo que isso tem nos outros. E se nós formos bystanders dessas situações, travar. É possível denunciar, existem ferramentas disponíveis para denunciar quando nós recebemos mensagens ou vídeos que podem ferir e humilhar, provocar danos noutros, denunciar, não enviar não para a nossa rede de contactos e sermos firmes de denunciar também às entidades competentes, como são autoridades, ou como denunciar logo em algumas das redes sociais que já temos, denunciar como sendo um conteúdo tóxico. Então aqui fica esta resposta. Quem mais queira colocar questões, faça favor. Temos ainda 5 minutinhos nesta nossa sessão. Sintam-se à vontade para alguma outra questão que queiram colocar. Aqui vai esse tempo de abertura. Enquanto alguém pensa, só de dar nota, porque foram entrando também alguns colegas, no final desta sessão nós disponibilizaremos às escolas relacionais, devidamente paginado e organizado, o caderno de Educação Relacional número 2, sobre este tema, o cyberbullying e o bullying como um ecossistema relacional. Não vejo mais pedidos de perguntas, creio que acolhemos com grande entusiasmo e grande interesse esta peça importante, porque a educação relacional, e esse é um ponto importante, também passa por olhar para as relações tóxicas, para as relações que de alguma maneira são perturbadoras e, em alguns casos mesmo, atentatórias da dignidade humana de cada um dos protagonistas, desde logo as vítimas, mas claro também gostamos de pensar que os agressores, eles próprios se desumanizam neste processo e por isso a professora Susana Fonseca dizia desta forma muito bonita e se quisermos, pouco simplista, de um olhar que não se limita a culpabilizar os agressores, mas que procura resgatar e regenerar relações numa visão muito positiva. Eu ia convidar a professora Susana Fonseca para uma última palavra para fechar a sessão e agradecer muito este trabalho que nos diz para o fecho, a sua nota final desta nossa sessão. Muito, muito obrigada também pelo desafio que me foi lançado de pensar um pouco neste caderno e neste segundo caderno de educação relacional neste tema do bullying e do cyberbullying. Espero sinceramente que possa ser uma ferramenta útil no que diz respeito aos recursos que apresenta, que possam ser utilizados conforme cada uma dos agrupamentos de escolas ou cada uma das famílias entendam. No entanto, para que haja uma prevenção eficaz e eficiente e também uma intervenção que termine com a ocorrência desses comportamentos, não podem ser práticas isoladas. Ou seja, por exemplo, estes vídeos que tivemos a ver, não podemos pensar que se pusermos em prática uma destas dinâmicas que será suficiente para mudar comportamentos. Tem que ser, também daqui o título deste caderno, tem que ser um conjunto de práticas relacionais em todos os níveis deste ecossistema relacional. Tem que ser um trabalho continuado e complementar entre a escola, a família e a comunidade. Por isso está aqui o esforço e o papel de todos nós assumirmos que somos peças, chaves importantes para prevenir e terminar com estas situações. Só um é difícil, todos juntos, com certeza que conseguiremos terminar com este fenómeno
do bullying e do cyberbullying. Obrigado, Susana. E assim terminamos esta sessão. Uma boa tarde. Próximo mês, um novo caderno de educação relacional, caderno de educação relacional número 3, e será dedicado ao tema das relações interculturais em contexto educativo. Este desafio que sentimos, temos hoje nas nossas escolas muitas crianças descendentes de imigrantes, provenientes de várias comunidades, de vários contextos culturais. Esse será o tema do caderno de educação relacional número 3 para o próximo mês. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado, Susana, por este fantástico trabalho. Obrigado a cada um dos membros da equipa que garantiu esta sessão. Nuno Silva, Marta Machado Correia, Marta Marques, Francisco Assis Teixeira. A todos, muito obrigado e um bom resto de dia. Muito obrigada, até breve.